Eu sou Ashley Amarino, biólogo, pesquisador e comunicador, e hoje a minha missão é contar como nós não temos superpoderes, mas as indústrias podem ter. Nos quadrinhos e no cinema, heroínas e heróis derrotam vilões, enfrentam desastres naturais para salvar cidades inteiras e todo tipo de problema que precisaria de um batalhão de pessoas comuns graças aos superpoderes. No mundo real isso já acontece. As tecnologias preditivas e a análise de dados já estão tornando a indústria superpoderosa. Vamos usar os Jogos Olímpicos Rio 2016 como exemplo. Em esportes de alto rendimento, como a canoagem, que rendeu um recorde histórico de medalhas para o Brasil, 1/1000 de segundo é um tempo decisivo, já que é o suficiente para decidir quem vai para o pódio. No esporte, assim como na indústria, vantagem competitiva é importante, mas essa diferença entre competidores não é nada perto do que empresas podem fazer com os poderes certos. Esse é o tamanho da importância de avançar, inovar e adotar novas tecnologias que a revolução digital permite. Para levar a indústria para outro nível, a GE conecta pessoas, máquinas e dados para antecipar decisões inteligentes. Com isso, é como se conseguíssemos levar para a indústria superpoderes como telepatia digital, expansão do campo de força e a forma de supergêmeos. Personagens telepatas são comuns na ficção. Afinal, quem não gostaria de saber o que os outros estão pensando, como se sentem ou o que pensam em fazer? Uma heroína que lê mente está sempre um passo à frente dos vilões. Mas na verdade, esse tipo de poder seria um pesadelo. Quantas pessoas não estão ao seu redor o tempo todo pensando sem parar? O que as pessoas querem quando pensam em telepatia é a capacidade de ler certos pensamentos de certas pessoas e de forma coerente. E a GE entendeu que esse é o verdadeiro superpoder. Por isso, usa sensores instalados em equipamentos da indústria, de aviões e hospitais, que coletam um volume gigantesco de dados para correlacionar, analisar e gerar insights relevantes. Assim, podemos ler os pensamentos digitais de turbinas de avião para saber detalhes do seu desempenho, como a temperatura, pressão e vibração de turbinas. Ao mesmo tempo, a GE oferece as ferramentas de análise e o ambiente seguro para processar esses pensamentos, podendo interpretar as informações e direcionar suas decisões para o que realmente importa, como prever qual equipamento precisará de manutenção semanas ou meses antes dele apresentar algum problema. Imagine ser capaz de saber toda a timeline de eventos importantes de cada pessoa com quem você interage, como se ela deixasse um rastro que você pode sentir com o seu campo de força. Ao conversar com uma colega de trabalho, imagine como seria mais fácil colaborar com ela se você já soubesse onde ela se formou, em que área atua, quais as vocações e interesses profissionais. Ou, ao conversar com alguém que parece interessante em uma festa, imagine saber onde ele cresceu, que lugares visitou e o que vocês têm em comum. A GE faz o mesmo com seus equipamentos, acompanhando e interpretando cada etapa da vida útil de uma máquina, da sua fabricação até a instalação e o seu funcionamento. Assim, você pode olhar para um pátio de máquinas e, ao invés de ver equipamentos parecidos, enxergar o passado e a história de cada uma delas. Que máquina que está lá há mais tempo e precisa ser parada para manutenção e qual é mais nova e aguenta a carga maior. Um herói com recursos é um herói preparado. O superpoder do Batman, além dos seus acessórios espetaculares, é a capacidade de se antecipar e se preparar para qualquer situação, antevendo o que os inimigos vão fazer. Imagine enfrentar um vilão ou um desafio sabendo tudo que ele pode fazer e quais situações e táticas darão certo ou errado. É como ter o treino perfeito para a situação. Na indústria já acontece algo semelhante. A GE, por exemplo, cria réplicas digitais dos equipamentos para acompanhar em tempo real como eles se comportam e interagem em situações pré-definidas. É como a sala de treinamento dos X-Men, onde aqueles heróis aprendem com as batalhas simuladas pelo computador e se preparam para o que der e vier. Em um parque eólico, por exemplo, engenheiros podem simular como as turbinas se comportam em cada posição se tiverem diferentes tamanhos, com ou sem vento, até mesmo levando em conta a idade e as condições do equipamento. Uma turbina eólica com 20 anos de operação tem um gêmeo digital que se comporta com a mesma idade dela, só que com uma vantagem temporal para que os engenheiros possam tomar decisões preditivas e decidir o que fazer a partir do comportamento do gêmeo digital, garantindo que a realidade seja a melhor possível. Hoje já podemos conversar com o gêmeo digital de um equipamento e perguntar como ele se sente ou como ele consegue trabalhar em certas condições, prever falhas e imprevistos
pode economizar centenas de milhões de dólares nos próximos anos. Como na Liga da Justiça, a convergência de habilidades incríveis tem o poder de mudar a maneira com que encaramos o futuro. Sensores, inteligência artificial e processamento de dados podem dar para a indústria os instrumentos para combater os desafios e chegar ao próximo nível. Para se ter uma ideia, um aumento de eficiência de só 1% na produção já seria o equivalente a 15 trilhões de dólares devolvidos para a economia global nos próximos 20 anos. Quer saber mais sobre esse universo que conecta pessoas, máquinas e dados para antecipar decisões inteligentes? Acompanhe a saga digital das indústrias superpoderosas.